Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva, divulgue para seus amigos, pois nossa intenção é ter um maior número de inscritos, a fim de que os nossos vídeos sejam mais divulgados pela plataforma. Hoje, nós abordaremos um tema relacionado à vida cristã. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema relacionado à nossa prática com relação à Bíblia. Eu gostaria de falar sobre ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus. Uma pergunta que muita gente faz é a seguinte: por que as pessoas leem a Bíblia e não entendem? Basicamente, isso se relaciona com a maneira com que as pessoas leem a Bíblia. A Bíblia ela não é um livro que foi escrito para nós em português. Ela é um livro antigo, ela é um livro que foi escrito para um povo de uma cultura diferente, ela foi escrito, portanto, numa época muito diferente da nossa, e ao estudá-la, nós precisamos levar tudo isso em consideração. Então, quando você lê a Bíblia, você precisa ter em mente que você está lendo um livro que não foi escrito para você, mas que você precisa compreender a fim de que você possa aplicar. Então, veja, eu quero sugerir uma coisa, que ao invés de você ler a Bíblia, você a estude. Qual a diferença? A diferença está no resultado. Porque quando você lê alguma coisa, algum texto, a aprendizagem obtida a partir disso é uma aprendizagem que a gente chama de aprendizagem mecânica. Ela não é colocada em prática no dia a dia. Você simplesmente se limita a decorar ou a aprender superficialmente alguma coisa. Quando você estuda, a aprendizagem resultante é o que a gente chama de aprendizagem dinâmica. Ou seja, a aprendizagem dinâmica ela é muito mais útil para você no seu dia a dia. Por quê? Porque você pode associá-la a outros conteúdos que você já tem, a outros conhecimentos que você já tem, e, portanto, a aplicação fica muito melhor. Então, a primeira coisa, para você compreender alguma coisa que você está lendo, tenha em mente isso. Faça mais um estudo aprofundado do que uma leitura superficial. Ao fazer a leitura de um texto, você precisa seguir algumas instruções. A Bíblia, portanto, é um livro diferente. E quando você vai estudá-la, você precisa observar algumas regras. Primeiro, leia em mais de uma tradução ou mais de uma versão. Como sabemos, existem as traduções feitas pelo método formal, que são mais difíceis de entender. Tem uma linguagem mais erudita. E você tem as traduções feitas pela equivalência dinâmica, cuja preocupação do tradutor é mais com o sentido da palavra do que com a palavra propriamente. Portanto, a leitura em mais de uma tradução, em mais de uma versão, é essencial para você compreender. E, ao compreender o que você ler, você terá mais facilidade de fazer a interpretação. Veja, se você tem dificuldade de entender o que você está lendo, você pode recorrer, além de versões e traduções diferentes do texto, você pode recorrer a um dicionário, você pode recorrer a um comentário. E hoje, com os acessos que temos à grande rede, à internet, até pelos nossos celulares, esse tipo de consulta ficou muito mais fácil. Portanto, é essencial uma boa leitura do texto para que você possa compreendê-lo. Além disso, você precisa ter cuidado de não tomar os textos de forma isolada. Você precisa ler o texto
dentro do seu contexto, tanto imediato quanto remoto. Contexto imediato são aqueles versículos que estão em torno do versículo que você está lendo. E o contexto remoto, às vezes, pode ser todo o capítulo do livro ou pode ser o próprio livro inteiro. Mas essa é a grande diferença que fará se você fizer uma leitura correta na hora de interpretação. Na hora que você está fazendo a leitura. Uma segunda etapa para você compreender melhor as Escrituras é você fazer a interpretação. E aqui é essencial que você leia em várias traduções o texto. A menos que você tenha acesso e conheça as línguas originais da Bíblia, o hebraico, o aramaico, o grego, você vai precisar recorrer às versões que são produzidas em língua portuguesa. Interpretar a Bíblia é, na verdade, você extrair do texto aquilo que você precisa colocar em prática. E a extração de uma verdade bíblica, ela não pode ser de acordo com o que eu acho. Ela tem que ser de acordo com o que o autor original quis dizer. Logo, eu preciso tomar cuidado ao fazer uma leitura e para fazer uma interpretação desse texto, a fim de que eu não coloque no texto aquilo que ele não tem. Como dizem, eu preciso fazer do texto uma exegese e não uma exegese. A exegese, basicamente, é você extrair. A palavra exegese vem do grego ex, que esse prefixo significa você tirar de dentro. Então, quando você faz a exegese, você tira de dentro do texto aquilo que você precisa compreender. Já a palavra exegese é o contrário, é você colocar no texto aquilo que você acha que o texto contém. E isso é péssimo, porque por conta disso tem gente fazendo interpretações absurdas das Escrituras. Então você precisa compreender o texto, você precisa fazer a exegese correta para você então compreender o que o autor original ele quis dizer. Isso é muito importante. Como já dissemos no outro vídeo, há alguns versículos da Bíblia que são muito controversos. E essas controvérsias elas são exatamente pela falta de compreensão daquilo que os autores quiseram dizer. Muito bem. Feita a leitura correta, feita a interpretação correta, vem agora a última parte da nossa relação com as Escrituras, que é você aplicar aquilo que você leu, aquilo que você estudou, à sua vida. Ler a Bíblia, compreender, fazer uma interpretação correta, é a primeira etapa. Eu diria que nós percorremos a metade do caminho. Agora, a parte mais importante da nossa relação com as Escrituras é a aplicação que eu vou fazer dela na minha vida. Aqui, gente, está o maior problema da igreja hoje. Primeiro, porque poucas pessoas leem a Bíblia. Segundo, porque muitos dos poucos que leem interpretam errado. E o pior, a maior parte das pessoas não aplica as Escrituras às suas vidas. Veja, vou fazer uma comparação um tanto grosseira. Imagine que você esteja com muita fome. Você vai ao melhor restaurante que você conhece e você pede o prato mais saboroso para você. Quando você é servido, quando a comida toda é posta à mesa, você simplesmente a ignora. Você simplesmente fica olhando para a comida, mas não saboreia. Isso é o que você faz quando você lê a Bíblia, interpreta a Bíblia, mas não aplica. Portanto, a aplicação é o passo mais importante para que a Bíblia transforme as nossas vidas. Como disse Moody, a Bíblia não foi deixada para aumentar o nosso conhecimento, mas para
transformar as nossas vidas. E nossas vidas só serão transformadas quando eu faço a aplicação daquilo que eu li à minha vida. Que você possa fazer isso e a sua vida com certeza vai mudar, porque o nosso Deus ele é maravilhoso.